Fala pessoal, boa noite, está no ar mais um Londrina Pod, seu podcast toda quinta-feira às 19 horas. Hoje vai passar na quarta-feira, não é quinta, né? Está sendo gravado terça-feira. Hoje eu estou aqui com a Michele Tomazinho, vereadora em Londrina, uma das vozes mais ativas na Câmara de Vereadores, se não for a mais ativa, né? Brigando aí com a Paula Vicente, prefeito, Thiago Amaral. O Manuel Gomes, você teve alguma divergência com ele ou não? Não. Ainda não? Nunca briguei com o Emanuel. E então hoje ela decidiu, né, aceitou vir aqui, achei que ela não viria. Falei assim, tá sendo cobiçada aí pelas imprensas, eu vejo o pessoal querendo falar com você, Tarobá, Rede Massa. Falei, o que ela vai querer com Londrina Pod? Se bem que o Macedão também não tá muito contente com o pessoal lá não, né, Michele? Não, Gustavo. Viu, o que você tá brigando com o prefeito de vez em quando? Não, imagina. Bom, primeiro, né, obrigado pelo convite. Imagina, eu tô sempre à disposição. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. Bom, na verdade não é briga, né? É fazendo o meu papel. Esses dias até, recentemente, eu recebi uma mensagem de um eleitor, uma pessoa que segue, acompanha meu trabalho. E a pessoa falou assim, olha, parabéns, né, pelo trabalho que você tem feito. Eu falei, fazendo o que precisa ser feito. Uhum. Né? A pessoa falou assim, mas corajosa. Poucos têm essa coragem. Então, eu vejo assim, Gustavo, talvez possa ser, de fato, né, coragem. Eu sou uma pessoa que... Eu tenho comigo essa questão do senso de justiça, né? Então, para mim, eu tenho que fazer aquilo que precisa ser feito. Eu fui eleita para isso. Né? As pessoas que deram voto de confiança, muita gente já conhecia, né, a Michele, ou conhecem o meu esposo, ou então, assim, tem alguma referência que fez as pessoas acreditarem, né? Do histórico mesmo, atuante aqui na cidade com o movimento de mães, que foi o que acabou, né, me levando para dentro da política de uma forma assim realmente mais incisiva. Então eu falo, eu tô ali para fazer o meu trabalho, né? Uhum. Principalmente que é a parte da fiscalização, né? O vereador tem que fiscalizar. Então eu não diria assim que é uma briga, né? Uhum. Mas eu tenho que fazer o meu papel, né? Infelizmente às vezes isso gera alguns conflitos, né? Mas faz parte do trabalho. Lembrando que são quase 7 mil votos, né, Michele? E por ser primeira vez candidata a vereadora, é um número bastante expressivo. Sim, sim. Foi uma surpresa, assim. Claro que a gente fala, uma surpresa não foi à toa, né? Foi muito trabalho. A partir do momento que eu me coloquei à disposição, eu trabalhei muito para isso. Eu fui muito para a rua, para pedir voto mesmo para as pessoas, para fazer com que as pessoas conhecessem o meu nome, conhecessem quem era a Michele Tomazinho e dessem esse voto de confiança. Uhum. Mas eu não esperava, né, quase 7 mil votos, a terceira mais votada da cidade, a primeira do meu partido, né, do PL. Uhum. Então foi realmente assim, um resultado muito gratificante, mas a gente sabe que uma eleição municipal é muito disputada, é muito concorrida. Então, são muitos candidatos, né? Mais de 300 candidatos a vereador. Então, acaba diluindo bastante os votos. Então, a gente, assim, tinha uma certa confiança. A gente tem que acreditar também, né? Tem que sair de casa acreditando que vai dar certo, né? Mas 7 mil votos é muita coisa. Mas 7 mil é bastante, bastante. Então, foi uma surpresa, assim, foi uma grata surpresa. Fiquei bem contente. E você acredita que desses 7 mil votos, a maioria está satisfeita com o seu trabalho? Você acredita que ainda tem que fazer mais? Olha, Gustavo, esse primeiro ano é um ano de muito aprendizado, né? Uhum. Como eu disse, primeira vez como vereadora, e eu também não tenho, assim, um histórico político, né? Então, é um ano de aprendizado, de aprender muitas coisas, como que funciona ali dentro da Câmara, como que funciona a parte burocrática, né? De todos os processos. Isso frustra muitas vezes a gente. Eu já estava preparada para isso, para não me frustrar tanto, porque a coisa pública não funciona como nós gostaríamos que funcionasse. Então, por vezes, assim, eu me sinto de mãos atadas, né? De querer fazer as coisas, e as coisas são muito demoradas, muito burocráticas. O vereador é muito limitado, né? Então, nem tudo que nós gostaríamos de fazer, nós podemos fazer.
Eu recebo muitas mensagens de eleitores, né, ou seja, nos comentários, nos posts do Instagram, ou por direct, ou por WhatsApp, contentes com o meu trabalho, né, que tem gostado, que o voto de confiança valeu a pena, que sabia que eu não iria decepcionar. É claro que ainda tem muita coisa para fazer, só o início de um mandato, né? Eu falo que a vereança quando você está ali os 4 anos, né, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, você tem que saber administrar, né? Não adianta sair feito louco, desesperado. E é até uma coisa que nós vimos um pouco isso acontecer, porque como entraram muitos vereadores também de primeiro mandato, então, meio que aquela coisa, todo mundo quer mostrar serviço, né? Mas chega lá na frente também, muita coisa trava, né? Exato. Então, isso faz a gente, às vezes, reajustar algumas coisas, os planos, né? E falar, não, vamos com calma. Então, esse vamos com calma não é preguiça de trabalhar, não é deixar para depois, não é isso. Mas é, de fato, planejar, né? De forma eficiente, inteligente, porque nós temos 4 anos pela frente. E, de fato, tem que saber, muitas vezes, ali... dançar com os pratinhos, né? E empilhando pratos para conseguir dar conta de tudo. A demanda é grande, né? Bastante gente procura, bastante coisa. Para mim foi um desafio muito grande também, porque eu estava grávida, daí eu tive bebê, eu me afastei por 2 meses, né? Das minhas atividades. Inclusive, eu não tirei licença maternidade, eu tirei uma licença não remunerada, então esse tempo que eu fiquei afastada eu não recebi. Né? Então, eu abri mão do subsídio que eu recebo. Mas foi, assim, um ano realmente bem desafiador para conseguir conciliando tudo, né? Filhos, casa, mandato, um mandato novo, primeiro ano. Mas, graças a Deus, e também a minha equipe, né? Que eu tenho excelentes pessoas dentro do meu gabinete, que também têm esse comprometimento. Me ajudaram muito, me deram muito suporte durante esses 2 meses também que eu estive afastada, para que o gabinete não ficasse parado, continuando atendendo as pessoas dentro da medida do possível, porque afastada também algumas coisas eu não podia fazer, né? Então, protocolar um projeto, por exemplo, né? Não podia. Então, algumas coisas ficaram ali em stand-by, mas muita coisa a gente continuou fazendo, trabalhando e atendendo as pessoas. Porque tem vereador que tem assessor fraco, hein? Meu Deus do céu, dá até agonia na gente. Antes da gente começar, que a gente não começou, porque tem bastante assunto aqui, sim, que a Câmara de Vereadores, né, tem bastante polêmica ali envolvendo alguns vereadores. E 2026 a gente vai começar com o pé direito ou com o pé esquerdo? Com o pé direito de Raider. De Raider, né? O pessoal agora vai procurar mais a Grendene, viu? Porque isso, Havaianas... Que mancada. Que mancada. E tipo assim, não dá pra dizer que foi sem querer, porque, veja bem, ela é uma atriz, né? Tem um posicionamento político. Já vem forte, né? Militando já faz muito tempo. Sobe em trio elétrico, em parada gay, não sei o que. Então, tipo, não tem como dizer que não foi proposital. Com certeza. Foi de caso pensado, né? Caso calculado. Então, qualquer prejuízo que tenha, tá? Então, vocês aí vão ter que arcar e se virem aí. Eu vou entrar com o pé direito. Eu também. Eu tô com a Havaiana no carro ali, que eu vou fazer um vídeo depois lá, vocês vão ver só. Eu vou jogar fora mesmo, vou rasgar. No lixo. Vou, não tem problema. E, Michele, esses tempos atrás agora, o Emanuel Gomes se envolveu numa polêmica com o pessoal da imprensa. Sim. O pessoal da imprensa não, com o Macedão, vamos dizer assim, sim, né? Onde ele barrou a repórter. Eu acredito que não foi tudo aquilo, mas também acredito que o Emanuel também falhou. Sim. É um direito dele, talvez, não dar entrevista para tal emissora, para tal pessoa. É um direito dele. Mas eu acho que não é legal para quem é uma figura pública, igual um presidente da Câmara, tratar daquela forma a imprensa. A gente, não sei se ele não mediu as consequências na hora. Fato é que ele fez. E aí, agora vem arcando com isso. O que você acha do contexto? Olha, Gustavo, bom, eu até me manifestei, né? Algumas pessoas, depois que foi cobrado, se manifestou, tal. Não, na verdade, eu fiquei sabendo depois, porque essas 2 últimas semanas, na verdade, foram muito intensas lá na Câmara, com sessão todos os dias, sessões extraordinárias, muita coisa entrando ali de projeto, né, como tem sido durante todo esse ano, né, vindo do Executivo na urgência, e aí aquela correria para pegar o projeto, para ler, para ver se vai apresentar emenda, enfim, a gente estava ali, né, com a cabeça bem cheia.
E aí, depois que... Não fiquei sabendo do fato que aconteceu na hora, né? Fiquei sabendo depois. E achei, assim, particularmente... Eu penso assim, o Emanuel, enquanto vereador, ele poderia falar, olha, não quero dar entrevista. Mas a minha visão é que, enquanto presidente da Câmara, aí é um pouco mais complicado. Porque ele representa a Câmara. Porque ele representa a Câmara. Total. Eu acredito, assim, que ele não tenha sido grosseiro com a Juliana. Não acredito que ele tenha... né, assim, usado de palavras grosseiras, de forma, assim, de ter expulsado, tirado ela de lá. Exato. Mas dela ter se sentido constrangida, ela está no direito dela de ter se sentido constrangida por ter sido excluída, né, vamos dizer ali, se tinham outras emissoras que também estavam ali para cobrir, e ainda mais nesse fim de ano, que de fato entram muitos projetos polêmicos de importância na Câmara, né, e de fato, ele deve ter agido mais ali com a emoção, né? Pelo fato de ter tido algumas desavenças com o Macedão. Então, não quis atender a emissora, né? Também não acho que tratou ela... porque é mulher, tratou ela porque... Não acredito, tá? Eu acho que foi realmente uma coisa pontual pela desavença ali com o Macedão, né? Então, ele não quis que a emissora estivesse ali participando. Mas, infelizmente, né? No cargo de presidente... teria que, infelizmente, engolir o sapo e eles participarem também da entrevista. Eu também acredito que não, porque a gente vê que tem um vídeo ali, né, que mostra ele falando com ela, né? A gente não vê exaltação, a gente não vê que tem ignorância da parte dele, assim. E eu não tenho nem motivo a defender ele, porque não conheço pessoalmente, nunca tive contato. Mas realmente eu achei que não foi tudo aquilo que foi vendido na imprensa, de questão de censura. Até no começo eu achei que fosse censura. Falei, nossa, mas ele não quis gravar entrevista com ela, não. Então tá censurando. Mas depois a gente vai vendo as coisas e vai entendendo que realmente... Eu, particularmente, por exemplo, eu já tive situação de emissora me procurar. Falar assim, Michele, você grava? E eu perguntar, é ao vivo? Não, é gravado. Aí eu falei, olha, se for ao vivo, eu respondo. Porque eu já passei por essa situação, por exemplo, de gravar e aí pegar um determinado corte, entendeu? E não dá o contexto geral, principalmente às vezes quando se trata de algum projeto, alguma coisa assim. E é ruim, porque fica uma visão, às vezes, distorcida do que você está colocando, do que você está falando, né? Assim, eu falo com todo mundo sem problema nenhum, não tenho, se me criticar também não tem problema nenhum. Eu sempre falo, quem não quer ser criticado não se lance à vida pública, né? Até uma frase do Alexandre de Moraes. Eu falo que da época que ele tinha algum bom senso, mas é verdade, né? A gente está na vida pública, ora você vai agradar, ora você vai desagradar, ora você vai ser aplaudido, ora você vai ser vaiado, né? Então, assim, não dá, fato é, não dá para agradar todo mundo. Você não vai conseguir agradar todo mundo, né? Por isso que eu sempre digo que eu tenho um posicionamento, e quando eu tenho um posicionamento, eu defendo aquilo. Sei que eu vou desagradar algumas pessoas e vou agradar outras, mas as pessoas já me conhecem, já sabem qual que é o meu posicionamento. Já sabe, nesse quesito aqui a Michele vai para esse lado. Isso daqui a Michele vai defender tal coisa. Porque é um posicionamento, eu não fico ali isenta, né, na isentolândia, querendo agradar tanto de um lado quanto do outro. Mas foi um fato infeliz, infelizmente, né? Foi um fato infeliz, que já estavam, né, ali com as emoções à flor da pele, por conta de coisas que já haviam acontecido anteriormente, recentemente, né? Entre o Macedão e o Emanuel. E aí acabou combinando nisso daí. Umas ofensas de baixo nível, né? De um e de outro. Como é que o Macedão chamou mesmo? Ele falou um nome bem feio. Falou. Então, assim, foi bem baixo nível dos dois lados. Não defendendo nenhum nem outro. Sim, sim. Eu falo que a crítica... tá ali, você tem todo o direito, né? Seja quem for o apresentador, qual for a emissora, ou se é uma mídia independente, você tem total direito de criticar, você tem total direito de cobrar, né? São pessoas públicas, os vereadores, né, são representantes da população, então tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas é claro, né? Eu não posso dizer que eu também acho normal, às vezes, tratar, né, com nomes, às vezes, mais de baixo nível, né, que acaba ofendendo. Como eu disse, não deu nomes, né, para as ofensas. Eu
não peguei pra mim, né? Eu falei, a carapuça não serviu pra mim, então toca o barco, né? Mas, enfim, também concordo com quem se sentiu ofendido, se sentiu chateado dentro da Câmara, né? Com, às vezes, os termos utilizados, né? É difícil, né? Tem gente que fica mais chateado, não gosta. Enfim, eu falo assim, não foi uma crítica diretamente a Michele. Ninguém usou o meu nome e veio, né, depois com adjetivos baixos para se referir a mim. Então, eu simplesmente não peguei aquilo para mim. Eu falei, deixa falar, não é comigo. Deixa ele se matar. Ô, Michele, e agora outro assunto. Sobre a questão da Capismel. Do Fundo dos Aposentados? Dos Aposentados, da Ipismel, né? É da Capismel. É Capismel? É Capismel, não é Ipismel? Isso, Capismel. O que foi aquilo? Então, foi bem polêmico. Teu partido também estava de acordo? Então, eu votei contra, tanto na primeira votação quanto na segunda votação. Os vereadores ali estavam livres para votar, conforme o seu entendimento. Tanto que eu e o Santão votamos contra, né? Santão sabia que eu sou bloqueado por ele, né? Ah, é? Ele me desbloqueou faz pouco tempo. Você tava bloqueada também? É mesmo? Fique tranquilo. Fala igual o Maurão da News fala, que fase. Que fase, bailarinas são tão desunidas. Você acredita? Ele veio no meu podcast que logo depois ele me bloqueou. É por causa do Boca Aberta. Boca Aberta, você também, você é foda, hein, meu? Culpa do Boca. Tudo culpa do Boca mesmo. Não, mas fica tranquilo. Daqui a pouco ele desbloqueia. Não faz muito tempo que ele me desbloqueou também. Mas, assim, era um projeto bem polêmico, né? Que particularmente fiz a defesa contra, né? Pro voto contrário, porque eu entendi que aquilo ali ia prejudicar o servidor. E nós vimos na segunda votação, no canal do YouTube, tinham muitos servidores acompanhando a votação e participando ali do chat, deixando mensagem. E aí nós olhamos, num determinado momento, e o pessoal, assim, na sua grande maioria, contra o projeto, né? Então, nós vimos ali que houve até uma discordância do próprio sindicato com os servidores e os aposentados, tanto da ativa quanto os aposentados, né? Eu vejo, no meu modo de avaliar isso, há um certo medo por parte do sindicato em que não seja feito o reajuste inflacionário dos servidores, né? E com medo de que isso acontecesse, acabou deixando mais suave em relação a esse projeto, né? Mas eu falei, estou votando com a minha consciência tranquila, não estou votando contra o servidor. Alguns servidores que às vezes não acompanharam a votação, o desenrolar, e acompanha só a notícia, às vezes pelo próprio sindicato, pode até pensar assim, quem são os vereadores que votaram contra o servidor, né? É só se informar, que vai entender perfeitamente que o voto negativo naquele projeto foi um voto de defesa do servidor, tá? Porque o risco, né, da aposentadoria daqueles servidores. Então, na verdade, quer utilizar, o executivo quer utilizar o fundo, que eles falam que está superavitário, né? Porque está superavitário, então a gente tem que regular, tem que equilibrar o fundo, porque está passando demais. Na verdade, esse é o objetivo do fundo, é que ele fique superavitário mesmo, né? E todas as vezes, no histórico do Fundo dos Aposentados da Capismel, toda vez que foi mexido, deu BO. Deu BO, entendeu? Toda vez. O que aconteceu? O fundo do servidor, dos aposentados, virou um caixa paralelo da prefeitura. Então, a coisa está apertada, eles vão lá e mexem aonde? Mexem no fundo dos aposentados da Capismel, né? E aí acabam utilizando esse recurso. Então, o que eu disse é que não dava para aprovar aquele projeto. Anteriormente, em algumas sessões anteriores, também veio um outro projeto que era o reajuste inflacionário do servidor. Eu votei contra porque a emenda não garantia que o servidor teria o reajuste inflacionário de forma pago em fevereiro em cota única. Eu torço para que dê tudo certo. Eu não torço para que o servidor se ferre. Mas ali não garantia. Ali falava que poderia, em alguma situação de dificuldade,
que o município venha enfrentar, ele pode utilizar, ele pode não pagar o reajuste inflacionário agora em fevereiro. No projeto original falava que ia pagar em 2 vezes, fevereiro e setembro. Era pior. Aí agora, mas a gente pode negociar. Negociar pode, mas falar para mim que no papel tá falando que garante que em fevereiro vai pagar, não é isso que fala o papel. A mesma coisa o do fundo dos aposentados. Né? Nós tínhamos acabado de aprovar a LOA, o PPA, e aí a gente escuta que, para conseguir garantir o reajuste inflacionário do servidor, tinha que aprovar aquele projeto para utilizar o recurso do fundo dos aposentados. Mas a gente tinha acabado de aprovar o orçamento, né? Então, assim, o medo, na verdade, é porque a gente sabe que o caixa da prefeitura está apertado. Eles precisam tirar dinheiro de algum lugar. Entendeu? E vão tirar do fundo dos aposentados da Capsmel. Aí por que tá apertado? O Marcelo Bellinati não disse que deixou 400 milha lá? E foi assinado pelo Thiago. É o que ele tá batendo na tecla, não é eu que tô falando, não. Exatamente. Marcelo Bellinati fez um vídeo, quer dizer, faz direto, né? Que ele tava comentando aqui. Ele continua prefeito. Ele continua prefeito. O homem tá, todo dia ele tá inaugurando uma obra. É impressionante. Então, assim... E aí ele falou que deixou 400 milhas, eu acho. Foi 400 milhões, né? O que acontece é isso, então, né? A equipe de transição falhou aí, porque... Isso, vamos dizer, né? O que você... No teu conhecimento, a equipe de transição falhou. A equipe de transição falhou, né? Porque aí depois... E assim, aí a gente entra Olha, em várias... aí, ó, tá defendendo você também, viu, Thiago? Tá vendo? E aí a gente... É o que eu falo, não é nada pessoal, viu, sim, Gustavo? É profissional. A gente tem que fazer o trabalho da gente. Não dá pra ficar alisando, passando a mão na cabeça, Mas tadinho. Tem que falar isso aí pro povo lá também, o restante dos vereadores lá, viu? Que tem uma meia dúzia lá que... Exato, fosse só meia dúzia, tava bom. Então, assim, o que acontece? A gente entra numa sequência de situações muito complicadas. Então, ali... Transição, falhou, né? Aí vem aumento do salário dos secretários e do vice-prefeito. Aí depois vem o acúmulo de salário dos secretários, né? Junto com isso, depois disso, fala que tem um rombo na prefeitura. Mas se você puxar também o histórico... Sempre tem esse rombo de 300 milhões na prefeitura. Entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito. Sempre tem esse rombo, tá? Então, isso é uma coisa que a gente vê que toda administração acaba fazendo, né? Acaba superestimando, né, o que vai entrar de receita e não coloca direito no papel o que está saindo. Então, obviamente, no papel a conta fecha, né? Mas depois a gente vê que não é bem assim. Então, até aí tudo bem, mas o problema é que durante esse período, mais do que isso, né, hoje existe um rombo financeiro mesmo, né, ali uma dificuldade de caixa mesmo da prefeitura. Então, assim, mas a gente vê gastando, por exemplo, com um aplicativo como Londrina On, né, 300 mil por mês, num contrato de 5 anos. Tá? Um aplicativo que qualquer pessoa que mexe com essa parte criaria um aplicativo desse por 20, 30 mil por mês. Caramba. Tá? Então, é um aplicativo que as pessoas, o munícipe vai fazer a sua indicação. Por exemplo, lá na rua de casa tá precisando tapar buraco. Aí você vai lá mas e então faz... não precisa pagar mais os assessores de secretaria, de nada, então? Pode diminuir os vereadores, em vez de aumentar, pode diminuir. Exatamente. Eu falei, eu não sabia disso aí, não. Exato. E aí, o pior de tudo que foi feito o balanço, né? A última sessão, o Emanuel até apresentou, foram mais de 29 mil indicações dos 19 vereadores para o Executivo. Essas indicações, em geral, são a respeito de asfalto, sinalização, colocar a faixa elevada, quebra-mola, poda de árvore. Vale para mato, por exemplo. Isso, toda essa parte, né, vamos dizer, capina. Mais de 29 mil indicações, tá?
A gente não tem como te dar esse dado exato de quanto disso foi feito. Foi atendido. Até porque essa é uma dificuldade que nós temos, porque o sistema não se fala, ele não se conversa. Então, eu faço uma indicação, eu não sei quando aquilo lá foi atendido. Entendeu? Então, os meus assessores teriam que ficar lá procurando para saber se foi atendido ou não. Isso é humanamente impossível. É parar todo o serviço para ficar fazendo isso. E aí eu te falo, não atende 19 vereadores. Vai atender 600 mil habitantes? Sabe? Tem lógica. Não, e se a pessoa tá aqui na palma da mão, se o cachorro cagar lá na rua, ela vai estar reclamando pra prefeitura. Exatamente. Tipo assim, vamos dizer. Quer dizer, você vai sobrecarregar muito mais. Um sistema que já não funciona com os vereadores ali no pé, no cangote ali das secretarias, né? Porque até a Gestão fez um vídeo ali que é a coisa mais difícil falar com os homens ali. Exatamente. A gente não é atendido, a gente não consegue, sabe? Então, assim, não é uma dificuldade só minha, é uma dificuldade de muitos vereadores, né? E aí, é claro, né? A gente sabe que quando a gente se posiciona, aí tudo fica mais difícil, né? Mas, como eu falei, nós temos... Assim, basicamente, o vereador ele tem 3 pilares, né? Ele vai trabalhar fazendo projeto de lei, ele vai trabalhar atendendo às demandas da população, né? Que, na verdade, indicando, porque quem vai fazer é o executivo, e fiscalizando, né? Então, assim, meu trabalho principal é a fiscalização. Projeto de lei a gente trabalha também. Indicação a gente faz, mas vai ser atendido? Só Deus sabe. Então, essa parte eu não consigo garantir, né? E, às vezes, pode ser que muitos munícipes podem pensar assim, pô, Michele, mas o outro vereador veio aqui, ó, ele foi atendido. Cada um é cada um. Não é falta de trabalho da nossa parte, do meu gabinete, né? Fazer a indicação nós fazemos, nós andamos pelos bairros para ver como é que está a situação de calçada, de rua, de sinalização. Nós fazemos as indicações, nós pedimos, mas na sua grande maioria das vezes nós não somos atendidos, né? Projeto de lei é difícil também. Tem alguns projetos que, infelizmente, a gente precisa de voto, né? Então tem que ter o voto da maioria. E aí a gente tem, obviamente, ali hoje uma Câmara que a maioria é base do prefeito, né? Os caras estão aprovando até dia do truco lá, ué. Então, assim, é base do prefeito. Aí eu faço o meu trabalho de fiscalização. Aí você acha que vão querer que o meu projeto passe? Não vão. Quando é projeto polêmico, não passa. Emenda, não passa. Entendeu? Então, assim, o meu trabalho é focar na fiscalização, porque isso aí ninguém pede. Entendeu? Isso aí eu não dependo de ninguém. Eu não dependo do secretário, eu não dependo do prefeito, eu não dependo do voto do outro vereador. É o meu trabalho, é fiscalizar. E o povo tá vendo, né? Você tá fiscalizando. Exato. Mas você também começou, né? Era da base do homem. Sim, pedir voto para ele, né? Pedir voto. Mas sempre deixei muito claro, sabe, Gustavo? Eu fui muito franca com o Thiago e eu falo isso porque foi... sempre tive uma conversa muito, muito franca mesmo. Mas hoje vocês se falam, não? Fala pra nós. Não, quase não, porque... Então, é difícil ser atendida, né? É difícil. Mas, assim, eu falei para ele desde o início, eu falei assim, olha, eu vou apoiar, eu vou pedir voto, só que, assim, eu tenho um trabalho independente, um trabalho que eu preciso honrar, primeiramente, a Deus. E depois as pessoas que confiaram em mim, né? Eu falei, então, se tiver alguma coisa que eu veja que se faz necessário a fiscalização, eu vou fiscalizar. Não leve para o lado pessoal. Não é uma coisa pessoal. É uma coisa do meu trabalho. Eu estou ali para fazer isso. Ah, mas é política, você sabe como que é, né? Política sempre tem aquela coisa do acordo, do joguinho. Então, mas comigo não tem. Entendeu? Comigo não tem. E assim, eu não sei por quanto tempo eu estarei, né, como vereadora, depois que terminar esse mandato, mas eu não fico presa a isso e nem apegada a isso. O que eu me apego é fazer o trabalho que eu tenho que fazer. Então, assim, só voltando, aí nós temos várias situações que dificultam o prefeito, né, justificar a falta do recurso. Então, aí eu te falei da questão do aplicativo, que vai custar 300 mil por mês, num contrato de 5 anos. Aí a gente pediu... fizemos os pedidos de informação sobre a questão do contrato da CMTU em relação ao transporte público. Fizemos pedido de informação a respeito do contrato lá do lixo, né? 1 milhão.
pedi, antes de terminar esse ano, agora, foi no início do mês de dezembro, solicitei uma abertura de uma SEI, é uma Comissão Especial de Inquérito. Precisava de 7 votos, de 7 vereadores para assinar virtualmente lá, para abrir, para criar a comissão. Eu não consegui. Não consegui, eu consegui 6 votos comigo. Não consegui 7 votos, entendeu? Porque é uma comissão, porque o GAECO deflagrou uma operação em relação ao contrato da CMTU. Levou um celular no servidor agora. Exatamente. Né? Então, assim, eu pedi para que abrisse essa comissão de investigação, para que a casa também acompanhasse e investigasse mais de perto, e eu não consegui abrir, entendeu? Então, assim, eu sei que nem todo mundo acompanha o trabalho do vereador, né? Mas é o que eu digo, eu tenho a minha consciência tranquila, né? Que a minha parte eu estou fazendo. E muito mais do que criar projeto de lei, que muitas vezes vai ser barrado lá no executivo, ou não vai ser executado, vai ficar só no papel, tá? Eu propus também esse ano para que nós fizéssemos uma comissão para fazer um revogaço, que era para fazer um estudo de todas as leis que nós temos aqui no município, para ver as leis que são inócuas, que nós poderíamos, que não serve para nada. Não consegui também, entendeu? Porque tinha que passar, tinha que ser aprovado no plenário. Mas é aquilo que eu te falei, a fiscalização é um trabalho mais individualizado, que a gente não depende exclusivamente, né, da aprovação de outras pessoas, nem do executivo. Esse trabalho a gente vai continuar fazendo. Só que é cansativo, né? Eu acho que é mais cansativo. Né? É cansativo. Porque você vê que daí você começa a pensar, fala assim, é mais fácil eu ficar atrás de requerimento, de homenagem, do que a maioria ali. Sim. Do que você ficar batendo de frente com a atual gestão, né? Dá trabalho. Agora, essa semana mesmo, na última semana, eu apresentei várias emendas num projeto que passou a respeito do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, e eu propus várias emendas, tentei alertar os vereadores que aquele projeto era um perigo passar, né? E mesmo assim foi aprovado, não consegui passar as emendas, né? Porque o Conselho ele tem um fundo de recursos, o fundo municipal. Esse recurso ele vem do fundo estadual do Direito da Criança e do Adolescente. E aí, nessa nova lei que eles apresentaram, veio do Executivo. O Conselho ele pode gerir todo o fundo. Então, assim, o recurso todo fica sob responsabilidade do Conselho. E eu falo assim, gente, Conselho, ele não é democrático. Porque o Conselho é meia dúzia de gente ali que decide. Só que, assim, essas pessoas, elas não têm representatividade da população. Porque, querendo ou não, os 19 que estão ali dentro, eles foram eleitos pela população. Eles passaram pelo crivo de uma eleição, né? E as pessoas deram o voto para esses 19 que estão ali representando. O Conselho, não. Eles se elegem entre eles. Auto-intitulam? Né? Exatamente. E eles decidem políticas públicas entre eles. E muitas vezes, Gustavo, manda mais do que uma própria Câmara Legislativa. Tem mais poder de decisão do que uma Câmara Legislativa. Então, o que eu queria era que equilibrasse e ficasse a gestão mais para o Executivo, que está mais de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Enfim, eles, no projeto, aprovam que crianças, a partir de 6 anos, participem das pré-conferências e conferências do Conselho. E essas crianças serão orientadas e acompanhadas pelos membros do Conselho, ou seja, crianças menores de idade que serão conduzidas por pessoas que nem são seus responsáveis legais. Que tá errado mesmo, porque criança de 6 anos ela já não pode fazer tanta coisa, com 12, 13, 14 já não pode. Exato. Então, assim, como que permite isso? Aí eles pegam o ECA como referência, mas usam isso de forma deturpada. Porque, na verdade, o ECA ele fala que a criança ele tem poder de participação na vida pública, mas há algumas ressalvas. Né? E precisa ter um mínimo ali de coerência civil, né? Para que a criança possa participar de determinadas coisas. E então não é assim
como eles gostam de colocar, né? Para ficar ali, para tentar justificar aquilo. Enfim, então, assim, eu enfrento bastante dificuldade ali dentro, né? Bastante em relação aos projetos, em relação às emendas, mas eu falo, faz parte do jogo, né? Faz parte. A gente não sabe como é que as coisas vão continuar, até mesmo dos próprios vereadores ali, posicionamento deles, né? No decorrer ali dos próximos 3 anos. Então, eu falo que o meu foco principal é a fiscalização. Então, o que tiver que fiscalizar, eu vou fiscalizar. Mas lá atrás, quando você pensou em entrar, quando, né, veio a ideia de vou sair vereadora, vou ganhando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você imaginou que seria dessa forma? Olha, eu imaginei que era difícil, mas eu vou te falar que é só sentindo ali na pele pra gente ver que é pesado. É pesado. Olha que eu sou casca grossa, viu? Eu falo que aqui o couro é grosso. Eu sou uma pessoa, assim... sou bem resolvida. Eu não tenho milindre, não tenho essas coisas. Mas eu vou te falar que é pesado. É pesado. Não tem como não sentir o peso daquilo ali, viu? É. A gente sente. Se a gente vê uns posicionamentos hoje, na semana seguinte já mudou. Se a gente viu a Ana e da Ada, né? Isso aí, né, a gente sabe. Aí logo depois, coincidentemente, precisou da casa para não ser... caçada, né? Expulsa do... Enfim, aí a gente vê essas coisas, a gente vai desanimando. A gente fala assim, nossa, a política ela é nojenta, né? A política não é fácil. A política é suja. A política é suja. Mas eu sempre tento ter na minha cabeça que, mesmo com essas dificuldades e vendo muitas incoerências ali dentro, eu acho que a gente tem que ocupar os espaços. Né? Eu acho que pessoas boas precisam vir cada vez mais para esses espaços. Se hoje é assim, é porque as pessoas boas elas não se envolveram com isso. Então, foi dominado realmente por pessoas com interesses próprios, né? E não, de fato, com interesse ao outro, né? Mas eu acho que a gente tem que continuar. Tem que continuar, independente de ainda ser a minoria, com esse pensamento de fazer realmente assim, uma política justa, né? Ainda assim, eu acho que tem que vir mais pessoas boas e, quem sabe, um dia... Né, a gente ainda possa, talvez eu e você a gente não veja, mas quem sabe as próximas gerações vejam, né, alguma mudança nesse cenário. Né? Eu acho que esse é um mal do Brasil, na verdade, é a corrupção enraizada mesmo, né? Sim. Por esse modus operandi da política que a gente tem, de interesse próprio, né? Então, de troca não é só aqui, né? Não é só em Londrina. Não. Eu acho que é a nível nacional, né? Isso é uma coisa... Quem é presidente nosso aí? Né? Olha o nosso presidente aí. Difícil, então, né? É complicado. O atual presidente, presidiário. O ex-presidente está preso. Não pode fazer uma cirurgia, está sendo proibido. Não, e preso por quê, né? Não tem, preso não por tem um processo golpe de corrupção. que nunca existiu, né? Como é que é? Um suposto golpe, um suposto que nem golpe. aqui ele estava. Então, Exato. assim, é complicado por causa de uma delação do Mauro Cid, né? Sim. Suposta delação também, que Exato. a gente nem sabe o que ele passou. Não, as incoerências, né? Então, isso é bem cansativo. Claro que cansa. Né? Cansa você estar ali tentando fazer algo diferente, ver que a coisa não vai, que a coisa não anda, ver as inconsistências, ver isso acontecendo no cenário nacional, né? E aí, é claro, somos seres humanos, né? Tem dia que dá aquela bad e você fala assim, nossa, cara do céu, acho que não tem mais saída, isso que eu ia falar agora, parece que daí não tem saída, Parece né? que não tem saída, você fala, caramba, o que vai virar isso daqui, né? Parece que não tem mais para onde correr. E eu te falo que no meu modo de ver assim, eu acho que o Lula nem é o pior do cenário. Eu acho que o pior do cenário hoje... é o STF mesmo, é o sim. judiciário, né? Que a gente vê tomando conta do Brasil. Então... que o STF que soltou o Lula, né? Então ele que proporcionou tudo isso, né? E aí agora condena o Bolsonaro, Alexandre de Moraes, acho que é o pior mesmo. Exato, aí você vê, Felipe Martins, preso por quê? Porque quiseram, né? A cassação... Do mandato do Carlos, do Eduardo Bolsonaro, do Ramagem, né? A própria Carla. Então, assim, é uma perseguição. Daniel Silveira. Daniel Silveira. Olha o que fizeram. Zambelli também. Daniel Silveira. O Daniel foi o primeiro. Ali já tinha que ter cortado o mal pela raiz. Não podiam ter deixado fazer o que fizeram com o Daniel Silveira. Mas foi acontecendo, né? Eu acho que até o Bolsonaro falhou, sabia? Lá atrás. Eu acho que ele não botou muita fé no Lula, que o Lula iria voltar, entende? Sim, acho que ele foi... Sim, eu acho que talvez ele achou que
pudesse vencer, né, esse sistema tipo assim, de boa. dessa maneira. Mas, infelizmente, era realmente, como o professor Olavo falava, né? Se você não fizer com os comunistas, com o povo da esquerda, com seus inimigos, né? Eles vão lá e o que você só fala, eles vão lá e fazem. Né? Então, assim, eu sinto, porque assim, nossa, eu tenho um amor pelo presidente Bolsonaro, assim, né? Eu fiz muita campanha para ele. Foi o melhor presidente que nós tivemos, sem sombra de dúvida. Acho que se ele tivesse... Não tenho certeza. Se ele tivesse ganho, o Brasil hoje já está em outro patamar, porque ele pegou uma pandemia, pegou guerra, né? Ucrânia lá, aquela confusão. E, assim, ele conseguiu entregar um Brasil, assim, economicamente falando, muito melhor. Organizou as estatais. Mesmo, exato. E agora está de novo. E agora voltou a ser cabide de emprego e meio de lavagem de dinheiro, meio de corrupção. Né? Então, assim, ele conseguiu transformar, né, em tão pouco tempo, e mesmo nessas situações tão difíceis, né? Ele fez uma mudança, assim, gigante no nosso país. Então, eu não tenho dúvida que hoje o Brasil estaria, assim, voando se tivesse nas mãos do presidente Bolsonaro. Mas, é claro, eu olho também, tem coisas que eu não concordo, não é uma crítica ao presidente Bolsonaro, porque, obviamente, só quem está ali na pele é que sabe as dificuldades que está enfrentando para, às vezes, conseguir ou não conseguir fazer alguma coisa. Que é o que eu te falo, né? Às vezes, as pessoas não têm ideia de... Imagina, eu aqui, como uma mera vereadora, as dificuldades que eu passo... Você está ali representando 7 mil votos. Exato. E ele tem que representar milhões. Você imagina a dificuldade que ele não enfrentava. Imagina a pressão. Imagina, sabe, as inúmeras dificuldades. Então, assim, claro que a gente olha por quem está de fora e fala assim, poxa, se eu fosse presidente, teria feito diferente, né? Isso não é uma crítica e nem um desapontamento em relação ao presidente, né? De forma alguma. Mas, claro, eu acho, por exemplo, né? Eu olho assim e falo, não tinha que ter jogado dentro das 4 linhas, não. Não dá para jogar. São regras diferentes. Nós estamos jogando uma regra, os caras estão jogando outra. Pior que ele jogou certinho. Ele jogou certo. Então, um cara assim, um estadista, né? Ele queria, de fato, fazer a coisa certa. Mas, infelizmente, o sistema, ele, né, veio como um trator, realmente, né? E eu vejo a situação que ele se encontra hoje, é muito dolorida, né? Porque eu falo, ele acabou com a vida dele. Então, as pessoas, às vezes, falam mal do presidente, mas eu falo assim, ele mudou a vida dele em prol de acreditar que poderia fazer alguma coisa pelo país. Ele poderia ficar quieto como deputado federal. Exato. Até hoje. Você estaria lá eleito, não incomodava o Lula, não incomodava ninguém. Com aquelas falas dele, ele teria muitos votos. Exato. Ele continuaria sendo eleito, estava lá, recebendo o salário dele, sendo deputado federal. Mas não. O cara quase morreu, levou uma facada. Entendeu? A vida virou de cabeça para baixo por acreditar, né, que o país poderia ser diferente, né? Por acreditar no brasileiro, por acreditar nas pessoas, né? E é claro, a gente fica indignado, fica revoltado, muitas vezes desanimado, desacreditado, né? Porque você vê, assim, eles fazem isso com um ex-presidente da República, fazem isso com quem é deputado federal, né? Como se fosse nada. Então, assim, isso é, obviamente, uma estratégia, né? Para que as pessoas fiquem submissas mesmo, né? E não reajam. Porque as pessoas têm um medo mesmo. Por isso que eles condenaram todo aquele pessoal lá por causa do batom. Justamente para as pessoas terem medo deles e colaborarem e baixar a cabeça com o que eles fazem. E você vê, essa semana passada, agora, no protesto lá, indígena foi lá e pichou uma estátua. Né? E vai dar alguma coisa para ela? Foi solta no dia seguinte. Então, assim, claro que essas coisas deixam a gente desanimado, revoltado, porque você fala assim, quando é que vai mudar? Porque, assim, é muito discrepante e é muito na cara, eles já não disfarçam mais, né? É uma coisa, assim, muito gritante. Porque se o nosso problema fosse só o presidente, né? Exato, não é. Só que nós estamos numa instância superior, né? Exato. Então, essa é a questão. Mas quem gosta mais do Bolsonaro? Você ou a Jessicão? A Jessicão sobe lá até com... Eu acho que nós duas. Né? Nós duas, né? A gente tem muito carinho por ele. Falando em Jessicão, vocês estão mexendo com um projeto ali
essa questão também da esquerda, né? Eles querem impor, por exemplo, eles querem obrigar eu dar a vacina para minha filha de Covid, né? Tá nesse impasse ainda, né? Sim, ainda. Então, assim, é uma coisa que eles gostam de impor. É igual a questão do colégio militar. Que na ideia deles era tirar, ou então não ia ter repasse de verba, por exemplo, pro Estado. Que é o que aconteceu. Então, assim, eles gostam de impor as coisas. Então, essa é a questão. Qual que é o trabalho de vocês nessa questão? Como que tá? Em que pé que tá? Olha, Gustavo, eu ainda continuo recebendo frequentemente mensagem de mães, né, de famílias em relação a essa questão da vacina, seja de Londrina, de outras cidades do estado do Paraná ou até fora do estado do Paraná. Né? Eu sempre recomendo, obviamente, às pessoas... hoje... Né, se tratando de como está o judiciário em todos os níveis, não só no STF, tá? Porque quando a gente passa para outras instâncias também, é muito complicado, porque, infelizmente, por conta da própria postura do STF, as demais instâncias, né, elas se apoderaram, né, da síndrome do pequeno poder, né? Então, você imagina, se o ministro do STF faz o que ele quer, eu aqui, né, na minha comarca também vou fazer o que eu quero, né? Então, a gente enfrenta muita dificuldade hoje, assim, na instância do judiciário, seja aqui no município, no estado ou a nível nacional. Legalmente falando, a única coisa que impede a obrigatoriedade é um atestado de contraindicação. Isso está na lei. Tá? Teoricamente, não deveria existir a obrigatoriedade porque não existiu portaria do Ministério da Saúde. Existe uma nota técnica. Entretanto, é a mesma coisa que nada. Eles fingem que e fazem valer como força de lei. Tá? Existe um PDL da deputada Júlia Zanata, né, de Santa Catarina, com outros deputados para derrubar, para sustar essa nota técnica do Ministério da Saúde, que impõe a vacina da Covid. Ainda está tramitando, daí a gente sabe de toda essa dificuldade, tem que passar por comissão, precisa de votos, relatoria, enfim, até, de fato, isso ser aprovado. Nós temos inúmeros casos fora do Brasil já de indenizações por conta, né, de situações com a vacina. O Brasil continua sendo o único país que obriga a vacinação das crianças, né, de 6 meses até 5 anos de idade. Nós temos agora recentemente um caso no Rio Grande do Sul absurdo, chama Arroio, acho que é o nome da cidade. Uma família que teve os filhos retiraram as crianças por conta deles não cumprirem todas as vacinas do calendário. Mas eles têm um atestado, porque eles vinham fazendo as vacinas normais do calendário, não só da Covid, e os filhos tiveram reação. Tá? E aí o médico suspendeu, né? E pediu para suspender até fazerem novos exames e tudo mais. E tem determinadas vacinas que eles não podem tomar. E ainda assim, o Ministério Público foi em cima e eles perderam a guarda dos filhos, 2 crianças pequenininhas. Acho que uma tem 3 anos e a outra deve ter uns 6, alguma coisa assim. São 2 crianças pequenas. Eles estão em um abrigo. Um abrigo onde existe denúncia e caso de estupro lá dentro. Não vou falar a maioria, mas muitos têm mesmo, né? Tem, tá? E os filhos estão lá. Então, isso ultrapassou já todas as barreiras possíveis e imagináveis. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, isso verdadeiramente me desanima, porque eu falo assim, qual é o próximo passo? É executar? Executar? Porque, assim, eles já estão tirando os filhos dos pais. O próximo passo é o quê? Executar? Só falta. Entendeu? Então, você é contra as imposições do governo, só faltam te colocar num paredão de fuzilamento. Né? Então, não sei se você tem filhos. Eu tenho. Tem, Gustavo? Não tomou. Então, você imagina o Conselho Tutelar, Ministério Público, ir lá na tua casa e tirar teu filho de você? Cara, isso é bizarro. Isso assim... Olha, a gente chegou num patamar que eu não imaginava que pudesse chegar, tá? E essa família tá, assim, pedindo a todos os veículos de comunicação no Brasil inteiro, aos deputados, senadores, alguém que olhe por eles, porque eles não sabem mais o que fazer. Cortaram as redes sociais deles. Meu Deus. Né? Para uma maneira deles não se comunicarem. Então, assim,
ainda permanece essa perseguição para você ver. Olha o nível que nós chegamos, né? É o que eu falo, os meus não tomaram, não vão tomar, entendeu? E se tiver que ir para as vias de fato, vamos para as vias de fato, né? Mas eu não submeto os meus filhos, não submeto. Existem inúmeros estudos que comprovam os malefícios, né? Não existe justificativa para essa imposição, né? O que eu sempre falo, eu sou uma defensora da liberdade individual. Eu acho que a liberdade coletiva não pode sobrepor a liberdade individual. E aí as pessoas, não, mas veja bem, você precisa se vacinar para proteger as outras pessoas. Mas se os outros estão vacinados, exatamente, que vacina é essa que protege contra tudo menos contra um não vacinado? Então não tem lógica. O problema é que com essa gente, você não consegue fazer um raciocínio lógico, entendeu? Não existe critério, né? uma conversa lógica. Ah, mas é a ciência. Mas a ciência é justamente isso. Ciência não é matemática. Ciência não é exata. O que hoje pode ser ciência, amanhã pode não ser mais. A ciência é assim, né? Ela muda, ela está em constante mudança. Né? Então, a gente viu isso desde a época da pandemia com o tratamento, com os medicamentos alternativos que haviam para a doença, né? Que eram medicamentos off-label, fora da bula, não é indicação, mas quantos medicamentos não foram descobertos no decorrer da utilização que eles serviam também para outra coisa, né? Então, assim, isso é natural. Anticiência é quem não quer discutir, é quem se fecha numa caixinha e acha que aquilo ali é só aquilo e pronto, acabou. Isso é ser anticiência, né? Não é você querer discutir novas possibilidades, novos estudos. Ah, mas esse estudo não tem relevância, esse estudo aqui tem maior relevância. Mas será que é porque esse estudo que aqui foi apresentado, ele não foi financiado pela indústria farmacêutica? Porque isso é um fato. Eu sou da área da saúde, minha esposa é da área da saúde. A gente sabe que a maioria dos estudos que são apresentados nos congressos, eles são bancados pela indústria farmacêutica. E os caras vão querer divulgar o estudo que interessa a eles, né? Porque eles criam o problema e depois vendem a solução. É igual o antidepressivo. Não entra na minha cabeça que aquilo ali é pra controlar você, amigão. Mas nunca vai te curar e por interesse próprio. Então, tá assim, certo. vou falar pra você. Tudo que tem na medicina é ruim, é desprezado? Claro que não. Mas, assim, é preciso ter liberdade de poder conversar, né? E ampliar a sua mente e conversar sobre outras possibilidades também, né? Então, é o que eu digo, a ciência de verdade, ela não é exata, né? Não é igual matemática. Mas é que falta muito critério, principalmente o pessoal da esquerda. Por quê? Veja bem. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu filho na questão de ir pra parada gay. Eu já vou perguntar pra você sobre a questão da derrubada da lei. Só que aí na hora de vacinar o meu filho ou não, eu sou obrigado. Mas aí na hora de levar a parada gay, não, mas leva quem quiser. Então falta muito critério. Essas coisas que a gente não entende. É a incoerência, a inconsistência. Por isso que eu falo, assim, você não consegue ter uma conversa com raciocínio lógico com o povo da esquerda. Não tente, porque você não vai conseguir. Não vai. Você vai passar raiva, entendeu? Porque você não vai conseguir ter uma conversa lógica. Eu lembrei de um burrinho que aparece depois dos vídeos que os caras fazem. Você vai perder seu tempo. Vai. Porque assim, mas e falaram isso pra mim. Mas você não defende, Michele, que eu decido pelo meu filho? Então eu decido se eu levo meu filho na parada gay ou não. Mas, gente, vamos ter um pouquinho de coerência, né? Vamos ter um pouquinho de coerência mesmo. É o que a própria Jéssica falou. Você leva teu filho na zona? Não deveria levar. Tá entendeu? Errado, tá né? errado. Ah, mas e carnaval? Eu acho que tá errado levar uma criança num desfile. Nem eu nunca fui. Exato, que as pessoas estão seminuas, entendeu? Você está incentivando uma sexualização precoce, uma hipersexualização, entende? Aí você, vai levar na marcha da maconha. Então, assim, vai levar em parada gay. Você me desculpa, a questão... mas as crianças precisam saber, que medo é esse? Vocês querem esconder das crianças que existem pessoas gay? Não é isso. Mas vamos ser realistas, é fato que você vai lá na parada... E o povo tá com a bunda de fora, com o peito de fora. E assim, não é ambiente para uma criança.
Para tudo tem o seu momento. Se depois você cresceu, se você é gay, se é lésbica, o que você é, você quer ir participar, o problema é seu, a vida é sua. Mas não é apropriado para criança. A vida é sua, mas eu sou contra também esse negócio de usar espaço público. Tem Exatamente. Que lá sei lá, alguma foi coisa o que eu assim, sempre disse. Centro de eventos. Exatamente. Por exemplo, o ano passado que foi lá na Vila Portuguesa. Na CSU lá. Isso. E esse ano na Avenida Higienópolis. Eu sou contrária, porque assim, você quer fazer putaria, meu filho? Vai fazer num ambiente fechado. Sem problema nenhum. Entendeu? Quer dar bunda, Exato. Agora, assim, aonde as pessoas estão passando com crianças, igual eles terminaram esse ano, em frente à paróquia. Da Madre Leona. Ali, na rotatória da JK Higienópolis. Nossa. Uhum. Ali a Sagrado Coração, eu sempre confundo com a da... Linda a igreja ali. Com a da Mato Grosso, que Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Eu sempre confundo uma e a outra. Mas na rotatória da JK com a Higienópolis, eles terminaram a parada no horário da missa. No horário da missa. As pessoas... Teve muita gente que chegou pra missa e ninguém chega... A missa era às 18. Ninguém vai chegar às 18. As pessoas chegam 5h30, 5h40, né? As pessoas foram embora. O banheiro químico tava na porta do estacionamento da igreja, com os marmanjão desse tamanho de fio dental. Os caras daquele tamanho dando a bunda, hein? Entendeu? Então, é o que eu falo, Gustavo. O que você vai fazer da tua vida, o problema é teu. Mas assim... Você não incomode os outros, né? Agora... Sinceramente, na porta da igreja, aí pedem respeito. E que respeito é esse? Esse é baixo nível, né? É claro, cara. Então, não vem falar, Michele, você é homofóbica. Não vem que isso não cola. Entendeu? Isso não cola. Isso vamos falar a verdade, é uma falta de respeito. E que fosse gay, que não fosse gay. Eu tenho amigo gay que não vai. E se fosse uma parada hétero, entendeu? A mulherada, os homens, tudo... seminu, com a bunda de fora na frente da igreja. É putaria igual. É igual, é falta de respeito do mesmo jeito, o ambiente aberto. Eu tenho amigo gay que nunca foi. A minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea, nunca foi. Agora da mesma coisa que eu. Ela viu. Então, assim, ela nunca foi. Sim. Não tem interesse nenhum em ir. Então, eu tenho amigos que são gays e eles, quando me encontram, falam assim, e aí vê alguns babados assim dessas coisas, né? Aí falam assim, é por isso que eu não vou nessas coisas, Michele. Isso aí não me representa. Então. Não representa. E é verdade, assim. Então, é um pessoal que gosta de lacrar, que quer enfiar a goela abaixo, quer impor, entendeu? Para as pessoas. Porque eles não querem respeito. Eles querem que você aceite aquilo e ainda ache normal e defenda. Então, por exemplo, assim, tem um casal homossexual, beleza. Cara, eu não vou faltar com respeito. Eu não vou xingar, eu não vou bater, eu não vou esculachar, não vou fazer nada. A pessoa tá ali, a vida é dela, ela faz o que ela quiser. Se ela tá ali no ambiente e ela tá respeitando todo mundo, tá como todo mundo... com respeito, porque eu falo, eu não fico me agarrando com meu marido no meio da rua, né? Então, assim, a pessoa tem um relacionamento homossexual, tá ali, vida que segue e beleza. Agora, essa coisa em escola, de linguagem neutra, de drag queen em escola, falar que menino pode ser menina, menina pode ser menino. Eu vi um vídeo de uma professora falando isso. Exatamente. Igual aqui em Londrina eu peguei formulário em escola municipal falando, você é menino, menina, pense bem a sua resposta, às vezes você pode não se identificar com alguma dessas respostas. Então, assim, prova nacional das Olimpíadas de Ciência. Foi aplicado aqui em Londrina também, com questões de gênero dentro da prova de ciências, cara. Mas os caras conseguem, sabe? Isso que eu falo. Por que tem que querer enfiar essas coisas em tudo? Mas eles conseguem, até em matemática. Eu sei porque eu participei das conferências nacionais da educação, que fala sobre o plano de educação, plano nacional. E eles são bem transparentes. Eles falam, assim, de forma bem aberta, entendeu? Que eles vão militar, sim, dentro da sala de aula, que vai ensinar para as crianças, sim. E, inclusive, na matemática, porque a matemática também dá para trabalhar o tema LGTV e tudo mais. Entendeu? Então, assim, eles não têm vergonha de falar. Então, assim, em tudo eles têm que enfiar alguma coisa. Cara, não dá para levar uma... Assim,
Então, assim, não quer ter respeito. Não quer... eu quero ser respeitado como todo mundo. Então, seja normal como todo mundo, cacete. Por que tem que ficar... Mas, sabe? Isso me irrita, Gustavo. É porque nós não podemos invadir o espaço deles, mas eles querem invadir o nosso. E invadem. Exatamente. Esse é o problema. Exatamente. Eles invadem o que eles podem. Então, assim, quer que a gente ensina pra criança que é normal? Eu não vou ensinar. E não vou. Entendeu? Eu tenho as minhas questões religiosas. Entendeu? Eu sou católica e eu vou ensinar pro meu filho conforme a igreja ensina pra gente. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Eu não sou homofóbica por conta disso, mas eles não querem respeitar a minha crença. A minha crença fala isso, entendeu? A minha crença ensina isso. A minha crença não quer matar gay, não quer eliminar ninguém, só que a gente vai ensinar isso, tá? Que menino é menino e que menina é menina. Que a língua portuguesa é uma só, que não tem todes, daqui a pouco vai ser crime isso aí. Entendeu? Então, assim, mas eles não querem respeitar. Aí querem que a igreja se molde a eles. Entendeu? Então, é isso que você fala, é imposição, cara. É um absurdo tão grande que eles querem que a igreja se molde a eles. E se a gente baixar a cabeça, rapidinho, quem vai estar cometendo crime vai ser nós. Exato. Mostrando... Menino é menino, menino usa azul, menino usa rosa, vai ser crime. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo, eu faço os meus discursos lá na Câmara, já fui, né, tentaram me acusar, a vereadora do PT tentou me acusar de homofóbica. Como é que é o nome dela mesmo? Eu não esqueço. Paula. Paula Vicente. A Paula Vicente. Assim, eu respeito a pessoa. Tá? Eu não vou faltar com respeito com ela pelo simples fato dela ser uma vereadora do PT. Não serve para nada. Não. No meu ponto de vista, não serve para nada. Não serve. Nada. Fala um projeto de lei, fala alguma coisa que você vai fazer que ela não questiona, só sabe fazer isso. Questionamentos absurdos, fraca. Chamei para vir aqui, mas não quis. Mas não é por causa disso, não. Não, eu queria arrebentar aqui, na verdade, a bancada aqui e falar um monte. Exato. Então, assim, o que acontece? Só que, assim, as nossas ideias são completamente diferentes. Ainda são bem, né? completamente diferentes. Então, assim, ali, num debate ideológico, num discurso ideológico, a gente nunca vai concordar, né? Só que daí é sempre apelativo. Sempre apelativo. Tudo que você tenta defender, você é homofóbico. Você é transfóbico. Então, assim, teve um discurso até que eu fiz em plenário e eu acho que ela entendeu um pouco o recado, porque, assim, eu não sou homofóbica, eu não sou transfóbica, entendeu? Só que eu defendo o meu ponto de vista, a minha ideia. E ela defende dela. E ela defende a dela, e ponto. Sabe? Agora, não adianta querer achar que porque e eles estão tentando isso a todo custo, né, seja através do judiciário, de fato calar as pessoas. Né? Eles querem justamente intimidar as pessoas, criando cada vez mais crimes, né, para que as pessoas tenham medo de falar qualquer coisa, de abrir a boca, porque hoje as pessoas elas já vivem assim. Elas têm medo de dar opinião, porque opinião virou crime. Né? Elas têm medo de falar o que elas pensam, porque não pode também. Né? Elas não podem defender aquilo que elas acreditam, porque é crime também. E eles podem escancarar do jeito que querem. Que daí não tem problema. Igual um rapaz, eu fiquei de cara. Existe... O racismo, na verdade, ele é para ambos, né? E aí você vê um professor de capoeira falando que não dá aula para branco. Exato. Aí eu queria ver se fosse um branco falando que não dava aula para negro. Você imagina? Tinha caído o mundo. Cara, eu fiquei abismado com aquilo. Eu achei que era até armado aquele vídeo, mas não é real. Eu fiquei assim, de cara com o cérebro daquele ser humano ali. Mas você teve um outro vídeo também, o pessoal perguntando sobre a questão de roda de samba. Eu vi. E eles falando assim, não, branco... Você concorda com branco de... o branco tá na roda de samba? Não, branco não pode estar na roda de samba. Então, assim... Sabe, é o que eu falo, né? 2 pesos, 2 medidas, né? Então... Imagina a gente perguntar assim, você é a favor do negro ir na Oktoberfest? Porque lá, tipo, sabe... É uma cultura... Alemã. Só que, rapaz, eu fico de cara com essas coisas e não dá nada. Do lado de lá... E aqui a gente não pode Teve falar um casal em Santa Catarina que eles foram processados por conta disso. Eles são descendentes, né, de alemão e lá tem muitas... Não, a gente fala aqui, a gente fica até com medo só de falar. Muitas colônias, né?
E lá eles preservam, né, muito forte essas coisas típicas, né, da culinária, da dança, da vestimenta, enfim. E eles têm filhos e nasceu um mais novinho lá, que era bebezinho, mas bem polaquinho, assim, né, bem branquinho mesmo. E ela fazia um vídeo, né, como fazer um bebê polaco, né, e aí ela foi falando, tal, e eles falam muito, assim, da cultura alemã. E aí, meu Deus, a militância feminista, nossa, mas escrachou a menina, foram no perfil dela, queriam derrubar o perfil dela e tal. Porque ela falou que ela tinha orgulho de ser branca, loira, do olho claro. Então, o negro também não pode falar, eu tenho orgulho de ser negro. A minha sogra é negra, e ela fala assim, não, eu tenho orgulho da minha cor. E ela não fica com essas militâncias também então, não, tá? Agora você imagina, se você falar que você tem orgulho de ser branco, loiro, do olho claro, automaticamente isso é um racismo. Coisa Então, louca, né? difícil, né? Minha sogra é contra a cota, sabia? Então, eu também. Eu também. Mas eu fico de cara assim da minha sogra. Tipo, minha sogra é negra e tal. Eu falo assim, pô, que bacana. Sabe por quê? Eu penso assim, nós temos alguns níveis de cotas, né? Assim, primeiro que é como se não existisse branco pobre. Social. Isso eu concordo. Entendeu? Isso eu concordo. Agora, assim, cota para negro. Eu não concordo com esse discurso, né? Que o racismo estrutural, o machismo estrutural. Então, assim, todo homem é filha da puta, né? Todo homem é machista. Escroto. Então todo branco é racista. É uma coisa bizarra. Então, eu já vi, assim, entrevista e falo assim, não, mas eu não sou racista. Não, você é racista. Você não sabe, mas você é, porque você é branco, automaticamente, se você é branco, você é racista. Então, é umas coisas absurdas. Então, assim, não concordo, né? Porque... cota pro negro. Porque o negro tem menos oportunidade, porque o negro vive na periferia, porque o negro é pobre. Aí não tem branco que vive na periferia. Não tem branco pobre. Eu nasci aonde? Então, eu... Não, você não tem cara, não. Você nasceu no Bela Suíça ali. Não. Você é da Bela Suíça ali. Meus pais moram desde... Eu vim pra Londrina com 11 anos, né? Eu sou natural de Arapongas, eu vim pra cá com 11 anos. Meus pais moram na mesma casa onde... Desde quando nós viemos pra Londrina, onde eu cresci a minha adolescência inteira, aqui na Zona Oeste. Aqui na Eurico Rumem, aqui, né? Não, lá no Santa Rita, entendeu? Do ladinho ali do Leonor. Então, assim, eu cresci ali, né? As pessoas acham... Eu não sei porque as pessoas acham que eu tenho cara de... Eu não tenho cara de madame, porque eu não sou madame. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, assim, eu não concordo com cota pra negro. Aí você vê a residência de medicina... ia ter cota na residência. A residência já é depois que o cara se formou em medicina. É a especialização que ele vai fazer. Porra, cara, você já teve cota para passar em medicina. Você já se beneficiou lá atrás. Lá atrás. Aí você estudou 6 anos com todo mundo da tua turma na mesma sala, com o mesmo professor, com o mesmo conteúdo. E aí você tem a cota da cota. É a cota da cota. Aí é você vai ter cota na residência. Aí é foda. Aí, pra mim, você me desculpa, eu ficaria ofendida. Porque falar que você não tem capacidade. Porque se você estudou com teus colegas... Isso. Então, assim, você precisa de cota pra passar na residência? Cara, é falar assim, então, porque o cara é negro, o cara é burro? Não, gente, pelo amor de Deus. Ele estudou com todo mundo, teve a mesma oportunidade, entendeu? Meu marido fez medicina, por mérito dele. Entendeu? Conseguiu bolsa para estudar, estudou em escola pública, depois conseguiu bolsa, né? Deu aula particular até o 3º ano de medicina, ele estudava medicina e dava aula particular de matemática, entendeu? Porque também não veio de família rica. Então, assim, você corre atrás, eu corri atrás, ele correu atrás. Claro, tem gente que tem mais oportunidade, tem gente que tem menos oportunidade, mas a gente não pode definir o sucesso ou não das pessoas por isso. Entendeu? Então, não concordo com cota. Agora, eles querem cota trans. Nossa, não, essa cota... Cota trans. É em universidade... Pública. Pública. Não, eu vi que a privada já tem, parece que tem. A UEL, essa última parada mesmo, tinha as plaquinhas lá, né? A UEL vai transicionar, cota trans na UEL. Porque assim, a privada, se ela quiser fazer, é um problema dela, né? Porque eu ouvi dizer que vai ter privada mas que é vai pública. fazer, Se eu não me engano, não sei se é no Rio de Janeiro ou é São Paulo, acho que na Federal já tem cota trans.
Então, assim, cara, é um absurdo. É um absurdo. Disso, não, passou? Já tá Já tem. Eu vi isso aí, mas achei que era... Então, assim, é um absurdo. Né? Não há uma justificativa lógica. Você me desculpa, cara. Caramba. Porque você gosta de outro homem, você tem vantagem. Não, e outra, na verdade, você pode até se beneficiar. Por exemplo, eu posso falar que eu sou trans, coloco lá uma... É verdade? Ué, é porque você se sente. Eu me sinto e acabou. Exato. Agora... Nossa. Aí a gente vai indo para outros patamares muito piores, que é a questão, por exemplo, nos presídios. O cara se declara, eu me sinto mulher, o cara vai pro presídio feminino. É igual esses tempos, a questão do banheiro, né, e tal. Exatamente. Mesma coisa esporte, né? O cara é um fracassado no masculino, aí ele vou passar pro feminino para ter algum benefício, para me sair bem. Então, assim, é uma coisa que não tem a mínima lógica. É por isso que eu falo que não adianta querer ter uma discussão lógica com quem defende essas coisas. Porque não tem como. Você vai perder tempo. Você vai perder. Porque... não tem lógica, eles continuam defendendo e acham que estão certos. E se você for contrário, você é homofóbico. E é isso. Racista, homofóbico. Fascista. Que tá na moda também. Tá na moda, fascista também. Acabou. Acabou? Nossa. Acabou. Não sei se eu respondi tudo que você queria. Respondeu. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiz nos bastidores, mas sai candidata a deputada? Não sabe? Não sei. Não conversei ainda com o meu partido, né? Por enquanto, estamos aí só vereadora. Algumas pessoas pedem, acho que você deveria ir. Algumas pessoas acham que eu deveria permanecer. Não, acho que você tem que fazer o mandato. Não, acho que você tinha que ir para deputada. É bem difícil, né? Eu sei que independente da decisão, algumas pessoas eu vou agradar, outras não. Algumas podem pensar, deveria ficar ou deveria ir. Mas, enfim, a gente está estudando isso daí certinho, né? Com o partido também. E colocar nas mãos de Deus, né? Que eu falo que foi Deus que me trouxe até aqui. Nunca foi um plano, né, pessoal. Nunca imaginei que eu estaria na política. Sério? Né? Do nada mesmo? Não, cara, eu nunca imaginei. Não foi algo assim, eu quero ser vereadora. Quase 7 mil votos é muito voto. Por isso que 7 mil votos pela primeira vez sair candidata a vereadora, você fazer 6.900 alguma coisa, é muito voto. Bastante. Então, assim, por isso que eu falo, tá nas mãos de Deus, né? Eu me coloquei à disposição, a serviço mesmo, porque eu acredito mesmo que que a gente consegue fazer a diferença, que nós teremos boas pessoas na política, que essas pessoas farão a diferença. E é isso que eu penso, sabe, Gustavo? Eu penso dessa forma, não tenho, como eu te falei, não tenho apego à questão do cargo, né? Enquanto for para estar ali como vereadora, amém. Se for para finalizar 4 anos e não ser mais, amém também. Se for para ser deputada futuramente. Enfim, eu peço a Deus mesmo que me dê sabedoria, né, para que eu saiba trilhar o caminho certo, aonde Ele quer que eu esteja, para fazer o melhor, realmente, para as pessoas, para honrar, né, aquilo que eu me propus a fazer. E seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Amém. A gente precisa de mais representatividade para deputado, porque realmente a Assembleia, se a gente vê que o pessoal daqui de Londrina, eu não sei o que acontece, se Maringá é assim também, mas eu acho que não. A gente elege muita gente de fora. Londrina tem poucos, acho que poderia ter mais deputados estaduais. Os caras vêm de Curitiba aqui e conseguem pegar aí 15 mil votos. Federal também, né? Ter mais gente daqui é importante, né? Para trabalhar também para nossa cidade, né? Para olhar, porque senão a gente vê outras cidades da região crescendo, se desenvolvendo. E às vezes a gente não entende o porquê, mas... Exato. E querendo ou não, né? Somos a 2ª maior cidade do estado, então temos potencial para isso e precisamos, de fato, de pessoas trabalhando para Londrina, né? A nível tanto estadual quanto a nível federal. E, se Deus quiser, teremos um senador de Londrina, né? O deputado Felipe Barros. Então, vamos trabalhar para isso também, né? Que eu acho que também é importante. A gente precisa, em todas as esferas, ter pessoas representando, né? Não só a nossa cidade, o estado do Paraná,
mas pessoas que têm o mesmo propósito, né? Lutam pelas mesmas coisas, pelas mesmas pautas, né? Para defender, de fato, a família, defender a nossa liberdade, seja liberdade de expressão, liberdade religiosa. Né? E não é fácil, é uma luta árdua, né? Mas que Deus também prepare pessoas boas aí para enfrentar essas batalhas também, né? Nesses outros níveis também. É isso aí, Michele. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Ter arrumado um espacinho para nós aí na agenda. Imagina, sempre que principalmente precisar. para vereadora que aparece bastante assim. E a gente vê que tem uns ali que parece que uma hora dessa tá dormindo, né? Mas obrigado mesmo, tá? Imagina, eu agradeço. Gente, obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Um abraço.